Rádio Deus é Amor. Mais uma edição do Espaço Eu e Mais Um já está no ar, que é um projeto de discipulado da Igreja Deus é Amor. Nós estávamos falando em uma das programações, eu creio que da última vez, que nós estávamos falando do modelo de Cristo e falando que esse discipulado dele, esse processo, realmente é o modelo certo para nós praticarmos, de nós fazermos com o novo convertido. E nós falamos que a mensagem de Jesus era: sejam como eu sou. Falamos também que nós vamos recebendo ensinamentos, filosofia de vida, escolhas, até a maneira de nós nos vestirmos, de nós ouvirmos certos tipos de músicas, divertimento. Nós vamos copiando os gostos da nossa família. Ou seja, o caráter, ele é transmitido e não ensinado. E foi isso que Jesus fez. Ele ficou um longo período ensinando, falando, fazendo, e os discípulos foram então recebendo. E Jesus ia transmitindo este ensinamento. E Jesus explicou cuidadosamente os seus ensinos, os seus atos aos discípulos, para que eles compreendessem a razão, o porquê e os princípios que o motivavam a fazer aquilo. Jesus gastou tempo a sós com os discípulos, explicando a eles por que falava em parábolas. Se você quiser ler isso, está em Mateus 13:10. E Jesus também revelava os segredos do reino de Deus. Leia Marcos 4:11. Marcos diz que quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes. Então, enquanto Jesus ensinava a seus discípulos os princípios que eles deveriam seguir em seu ministério, ele se concentrou em moldar os seus discípulos o caráter, e não apenas em transmitir informações. Vocês estão vendo a importância de nós ensinarmos? Você não vai sentar com o novo convertido e transmitir regras, informações. Você tem que viver a palavra, ser modelo. E quando você é modelo, o seu discípulo, o novo convertido, ele vai copiando, ele vai observando e vai repetindo aquilo que você está falando, aquilo que você está fazendo. Não houve outros homens que se assentaram aos pés de um mestre mais profundo e relevante do que os discípulos. O que os discípulos viram, ouvintes, e ouviram, afetou eles de modo radical, profundamente. Eles receberam todo esse ensinamento observando o mestre. Eles nunca se esqueceram da perfeita integração entre o ensino e a ação de Jesus. Olha só, entre o que ele falava e o que ele fazia. Está em Atos 1, versículo 1. Então eles retrataram fielmente Jesus como alguém que andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos por Satanás. Leiam em Atos 10, versículo 38. Irmãos, os discípulos baseavam sua autoridade e buscavam, vamos dizer, credenciais para a sua mensagem nas palavras. Está em 1 João 1,3. Olha, eu vou ler para vocês. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. Então eles, ao observarem e ouvirem a Cristo, esses discípulos incultos foram transformados em ministros atuantes, homens cheios da graça e do poder de Deus. Está em Atos 6:8. Agora, se eles tivessem copiado um modelo menor, um modelo fútil, o ministério deles teria sido muito menos significativo, com certeza, é lógico. Agora, mais tarde, os antagonistas atribuíram o sucesso dos discípulos ao fato de que, entre aspas, eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13. Então nós podemos ver que Jesus proporcionou a seus discípulos um modelo perfeito. Perfeito, está em João 13:15. Então, se deu certo, se funcionou, se aqueles discípulos foram transformados e levaram o evangelho até chegar nos dias de hoje, então este modelo é perfeito. Não há dúvidas que devemos seguir este exemplo, este modelo de discipulado do próprio Jesus. Então Jesus deu a seus discípulos um modelo perfeito. E eles então podiam fazer discípulos não apenas porque conheciam Jesus, mas porque se tornaram como ele. Podiam ser modelo daquilo que os outros deveriam também ser. Que palavra maravilhosa. Vamos prosseguir falando sobre isso. Se você quiser mandar as suas perguntas, seus comentários, fiquem à vontade. E mandem para este WhatsApp 11 98292 3392. Se despede Débora Miranda e até a próxima edição na paz do Senhor. Beijinho de Deus, a paz do Senhor, tudo bem? Louvado seja Deus. Olha só que mensagem maravilhosa, hein? Eu aprendi um bocado aqui com esses pouquinhos minutos que passei aqui ouvindo a voz de Débora Miranda. E esta pregação que ela faz falando que
Jesus era o maior exemplo e que caráter é passado e não ensinado, eu me lembrei de uma frase que eu li uma certa vez em um livro. E esta frase ficou gravada em meu coração e eu não tão cedo vou esquecer ela. Ela diz assim, sobre pais e filhos, né? Estamos chegando aí no Dia dos Pais, então essa frase é super interessante para os dias do Dia dos Pais, para os pais, para as mães, para todos, né? Não esperem que os seus filhos ouçam os seus conselhos e ignore os seus exemplos. É interessante, né? O caráter do filho ou da filha é moldado, tudo bem que tem influências ou malignas, ou do mundo, ou das redes sociais, ou da internet. Tem muitas coisas que influenciam. Porém, quando se é bem cuidado, bem educado desde o princípio, os seus exemplos também podem ser seguidos, tá bom? E é isso. Não espere que os seus filhos ouçam seus conselhos e ignore os seus exemplos. Tá entendendo aqui o quão profundo é esta mensagem? Foi isso que Jesus fazia. Jesus não somente ensinava, como também fazia muitas coisas para deixar o exemplo. Jesus não precisava batizar e ele acaba batizando para ficar o exemplo, né? Para que se cumprisse uma lei divina. Ou os mais teológicos aí podem dizer que tinha que cumprir alguma lei desse tipo lá para o fundamento desse ministério do batismo. Então, tem outra parte também que Jesus lava os pés dos discípulos. Se você for buscar na história, as pessoas naquela época, o meio de transporte deles era o quê? Canela. Era andar, caminhar a pé. Então este era o transporte, não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha nada além de alguns jumentos, né? E tu não ia ver uma, uma cidade tomada de milhares e milhares de jumentos para cima e para baixo, né? Então jumentos eram em casos especiais, como transportar uma grávida, no caso de Maria, né? Que não ia poder caminhar, estando grávida, e assim outras pessoas, né? Reis e alguns personagens importantes naquele momento faziam esses transportes a cavalo ou burro, alguma coisa assim do tipo. Mas, no geral, eles iam caminhando. E como naquela época, nos tempos de Jesus, é claro, não tinha o asfalto que temos hoje, eles caminhavam muito, mas caminhavam demais e no chão, poeira. Quando chegava nas casas, os pés estavam totalmente empoeirados. Então, os servos dessas casas que recebiam esses convidados, os servos, os menores da casa, né? Os menos importantes aos olhos da sociedade e aos olhos do patrão ali, ele tinha esse serviço de lavar os pés dos convidados por causa dessa poeira. Então, isso era um trabalho de um servo muito humilde. Isso era um trabalho de um dos menores dos servos. E Jesus, outra vez, vai dar o exemplo lavando os pés do discípulo. Tanto é que Pedro não quis que lavasse os pés dele, né? Vocês conhecem a história. Pedro sempre travesso. Pedro sempre o melhor e o pior. Em todas as situações, o Pedro é o mais curioso e é o que aprende mais. Pedro é sempre o que chama mais atenção, ou positivamente ou negativamente. Muitas vezes negativamente, porém algumas vezes positivamente, Pedro chama a atenção do mestre. Mas Jesus não somente ensinou, como também fez, tá bom? Este é a mensagem de hoje. Esse projeto Eu Mais Um, que é novo, né? Coloquei novo projeto da Deus e Amor. Tem alguns locais no Brasil que esse projeto já está há mais tempo. Talvez para vocês já não é tanta novidade. Porém, tem outros lugares que ainda está sendo implantado. Aqui em Vitória da Conquista, que é uma cidade grande, né? Uma cidade grande da Bahia. Não tem muito tempo que esse projeto foi implantado. Então, é isso. Projeto Eu Mais Um, discipular. Não deixe que as pessoas ouçam os seus conselhos, mas ignore os seus exemplos. Lembre que você é uma carta lida de 2 Coríntios capítulo 3. As pessoas vão olhar para você e vão ver Deus na sua vida. Qual Deus você está apresentando para essas pessoas? Porque o Deus que você prega será confirmado com o Deus das suas obras, com Deus dos seus feitos, seus exemplos, porque nós temos que testemunhar a Cristo em nossas vidas. E claro que não podemos testemunhar a Cristo em nossas vidas apenas com palavras, mas com atitudes e boas obras, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe para o máximo de pessoas. Se inscreva e ative o sininho, porque todos os dias você pode estar tendo acesso a estas mensagens.
que Deus venha falar fortemente no seu coração. Amém? Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Forte abraço do seu amado e querido irmão Micael, um mero pregador.